Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre uma verdade antiga que ficou enterrada por milhares de anos e que só agora começou a vir à luz. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que as grandes civilizações só surgiram depois da agricultura, das cidades e da escrita. Mas uma descoberta feita no final do século XX mudou tudo o que achávamos que sabíamos sobre a história humana. No meio da Turquia, escondido sob colinas artificiais, estava um lugar mais antigo que as pirâmides do Egito, mais antigo que Stonehenge e tão misterioso que até hoje desafia arqueólogos do mundo inteiro. Este lugar se chama Göbekli Tepe, o mundo antes da descoberta. Até poucas décadas atrás, os livros de história ensinavam algo muito claro. Primeiro, o ser humano aprendeu a plantar. Depois, criou vilas. E só então a lógica parecia templos e monumentos. Mas Göbekli Tepe quebrou essa ordem completamente. Ele foi construído há cerca de 12 mil anos, quando os humanos ainda eram oficialmente considerados caçadores-coletores. Ou seja, antes da agricultura organizada, antes das cidades, antes da escrita. Mesmo assim, ali estavam enormes estruturas de pedra, perfeitamente alinhadas. Um lugar enterrado de propósito. Göbekli Tepe não foi destruído por guerras, terremotos ou incêndios. Ele foi enterrado intencionalmente. Camadas e mais camadas de terra, pedras e entulho cobriram todo o complexo, como se alguém tivesse decidido apagar aquele lugar da face da terra. E funcionou. Por milhares de anos, ninguém soube que ele existia. A descoberta que mudou a história. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt percebeu algo estranho naquela colina aparentemente comum. Pedras que não pareciam naturais, formatos que não combinavam com a paisagem. Quando começaram a escavar, o mundo ficou em choque. O que surgiu da terra foram pilares gigantes em formato de T, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando toneladas. Tudo isso feito sem metal, sem rodas e sem animais de carga. Os pilares e seus símbolos. Os pilares de Göbekli Tepe não são simples pedras. Eles têm esculturas detalhadas de leões, cobras, raposas, javalis, aves, insetos. Alguns mostram figuras humanas abstratas. Nada disso é aleatório. Para muitos pesquisadores, esses símbolos indicam rituais religiosos, talvez os mais antigos já conhecidos. O primeiro templo da humanidade. Diferente de cidades antigas, Göbekli Tepe não tem casas, fogões, sepultamentos. Tudo indica que ninguém morava ali. Era um local de encontro, um centro cerimonial. Possivelmente, o primeiro templo da humanidade. Uma reversão total da história. Antes, acreditava-se que a religião surgiu depois da vida urbana. Agora, a pergunta mudou. E se foi a religião que levou à criação das cidades? Talvez as pessoas tenham se reunido primeiro por motivos espirituais e só depois passaram a cultivar a terra para sustentar esses encontros. Göbekli Tepe virou a história de cabeça para baixo. Quem construiu isso? Esse é um dos maiores mistérios. Como grupos considerados primitivos conseguiram organizar centenas de pessoas, cortar e mover pedras gigantes, planejar estruturas circulares complexas. Tudo isso 12 mil anos atrás. A resposta ainda não existe. Conexes com o céu. Alguns pesquisadores acreditam que Göbekli Tepe pode ter alinhamentos astronômicos. Outros sugerem que os símbolos representam constelações antigas ou eventos celestes marcantes. Há até teorias ligando o local a um impacto de cometa ocorrido no fim da última era do gelo. Nada disso foi totalmente comprovado, mas as coincidências intrigam. Por que enterrar tudo? Talvez o maior mistério seja este. Por que alguém enterraria algo tão importante? Teorias incluem mudança de crenças, medo de algo associado ao local, encerramento ritual, tentativa de preservar o lugar. O fato é que foi um enterro cuidadoso, organizado, quase respeitoso. O que ainda está escondido? Apenas cerca de 5% de Göbekli Tepe foi escavado até hoje.
Isso significa que a maior parte ainda está enterrada. O que mais pode existir ali embaixo? Mais Templars, mais símbolos, respostas ainda mais perturbadoras? Uma verdade que começa a emergir. Göbekli Tepe prova que a história humana é muito mais antiga, complexa e misteriosa do que imaginávamos. Ele mostra que nossos ancestrais eram inteligentes, tinham crenças profundas, sabiam cooperar em grande escala. Tudo isso muito antes do que os livros diziam. Vinal. E foi assim que uma verdade antiga, enterrada por milhares de anos, começou a vir à luz. Göbekli Tepe não nos dá todas as respostas, mas nos faz as perguntas certas. Quem realmente somos, de onde viemos, e quantas histórias ainda estão escondidas sob nossos pés. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima história.